nós temos aqui uma relação extraconjugal de duas partes e a gente vai contar essa história para vocês em detalhes, talvez num book de fotos que está todo mundo falando a respeito, mas a gente precisa falar e mostrar isso daí para vocês. Vamos começar falando do Macron com Lula, o novo casal. Olha só, olha que lindo, que foto maravilhosa, que alegria, que delícia. O que mais? A gente tem o bookzinho deles aí, vamos colocar, vamos rodar aqui, porque eu preciso ouvir algumas verdades, algumas verdades inconvenientes, para usar o documentário do Al Gore. Olha só, bonita essa foto, hein? O olhar para cima, lânguido, pro horizonte, para cima, tem pro horizonte, tem correndo na floresta, que lembra o filme... qual filme que é esse mesmo, professora? É o Crepúsculo. Crepúsculo, isso. Muito bonitinho. Muito lindo. Macron com a esposa, Macron com Lula. Gostei. Bom. Eu acho que o Macron tá fazendo uma boa troca, hein? Putz, não vou entrar no mérito da questão. Mas ele segue na selva, né? Porque sai do mico-leão dourado pro Lula, né? Sai do mico-leão dourado pro Lula. Mas, antes de colocar a Janja, eu quero colocar para vocês uma coisa que eu estava assistindo hoje de manhã no celular. Eu tenho esse desprazer. Olha o que eu tenho que ouvir todo santo dia de manhã por trabalhar neste ofício, meus amigos. Com vocês, CNN. Diz que foi tudo muito espontâneo, que não teve direção nenhuma, que foi espontâneo. E aí fizeram até uma brincadeira aqui, ó. Disseram o seguinte: isso é fruto da amizade deles e também de um certo clima mágico que existe na Amazônia. Muito bom. Um certo clima mágico que existe na Amazônia. Ô, Américo Martins, eu quero te ouvir também, lógico, que eu até espelhei aqui, minha gente, no tablet, mais uma imagem que tem, até se puder dividir tela, pronto. Se tivesse... Essa é muito boa. E o lado que me parece interessante disso tudo, Américo, até de terem agido com bom humor, é esse desprendimento do machismo, né? Como se algum outro gestor no planeta Terra poderia ter o olhar de que isso, nós somos machos, não pode, que brincadeira absurda, né? Ou seja, rir disso diz muito sobre o perfil das gestões, né? Da gente se desprender dessa visão machista e também ver com naturalidade as diferentes formas de amor. Não é o caso, mas eles não reagiram com violência, sim com bom humor também. Exato. Essas cenas ridículas ali, né, do Brokeback Jungle, né? Tem Brokeback Mountain, esse foi Brokeback Jungle. Mas tirando a parte ridícula e essa reação deslumbrada da imprensa, nossa, olha só como eles são amigos, eles correm de mão dadas pela floresta e tal. Tirando isso que é ridículo, isso não é a postura de dois chefes de Estado que deviam estar ali embriagados com cachaça de jambu, né, que é uma bebida típica lá do Pará. Tirando isso, acho que a Paula foi no ponto central. A gente tem que lembrar que o Macron sempre atacou o agro brasileiro. Ele sempre atacou. Lembra da história das queimadas, que hoje queima-se muito mais, né? No período agora do Lula e da dona Marina Silva, queima-se muito mais do que na época do presidente Bolsonaro. E ele dizia, não, olha, as girafas da Amazônia estão pegando fogo. E usava imagens falsas, né? Lembra disso? Que usou imagens falsas para denunciar as queimadas no Brasil. Esse cara fazia isso porque ele estava querendo atacar o agro brasileiro, porque na França, assim como quase em toda a Europa, os agricultores têm um subsídio estatal muito forte. Eles têm várias, digamos assim, leis protecionistas, que agora a Europa começa a querer mudar, e aí houve uma reação em cadeia dos agricultores lá, e depois de muita chuva de merda, literalmente, né, porque os agricultores levaram caminhões de esterco para frente de órgãos públicos, a Europa volta atrás, e então vamos flexibilizar mais ainda as leis ambientais no Brasil, na Europa, enquanto aqui no Brasil elas têm que ser cada vez mais rígidas. Então, assim, o cara vem para cá, faz todo esse teatro, toda a mídia fica nesse encantamento deslumbrado, mas na verdade isso é prejudicial a médio e longo prazo para o Brasil, porque isso com certeza vai ter ali alguma coisa que vai ferrar com o agro brasileiro. Então, assim, parece, além dessa questão, acho que a Paula também trouxe muito bem, que mostra para o mundo o Brasil como se fosse um zoológico, né? O cara vem cá, vamos passear aqui na selva, esse aqui é o Brasil, aí bota aquele pessoalzinho na volta ali, faz a foto que o europeu adora, né? Macron tá de férias aqui no Brasil. De outro lado, acho que é fundamental saber quais são os acordos, quem vai ser beneficiado, quanto vai custar para o Brasil e o que isso vai acarretar em termos de exportação do agro brasileiro. A gente tem 18% da nossa exportação vai para a Europa, né, diferentemente do que as pessoas pensam que vai tudo para lá, não, 18% vai para lá, mas a gente tem condições de simplesmente ocupar todo o espaço
na Europa. O problema é que tem a narrativa de que a gente derruba a floresta para plantar soja, que é uma grande mentira, né? E de outro lado, vem junto essa questão, pode ver, sempre os índios junto ali, né, os povos originários na volta, porque vamos lembrar que está essa discussão do marco temporal. Então, tudo isso é uma narrativa que ganha muita força lá fora, tá vendo? Ele está protegendo a população indígena. Hoje, o território brasileiro, 14% dele pertence a reservas indígenas. Se essa questão do marco for derrubada, vai a 30%. 30% é quase uma Europa, em termos de área indígena que não vai poder ser explorada. Mas detalhe, não pode ser explorada pelos brasileiros, mas europeu vindo aqui via ONG vai poder explorar muito. E aí um outro ponto, só para fechar, que também a Paula trouxe muito bem, que é a questão da soberania da Amazônia. E aí eu lembro, tem um grupo do Exército, que é o Grupo de Guerra na Selva, que são caras pica mesmo, são caras altamente especializados, que estão lá para defender a soberania do país, só que quando o próprio comandante em chefe das Forças Armadas traz o inimigo, entre aspas, para dentro das nossas fronteiras, o que a gente vai, esses caras vão, como é que esses caras vão reagir? Talvez como aquele ministro do STM lá, que rindo, disse, não, mas não existe comunismo no Brasil, a gente no Exército, nas Forças Armadas, a gente não é nem de esquerda nem de direita, ou seja, isentões. Então, assim, o comando, né, e aí eu faço a homenagem aqui ao SIGS, lá, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, inclusive, deixa uma medalhinha aqui, ó, que eu ganhei deles lá no tempo que eu passei lá. A selva nos une, tudo pela Amazônia. Então, assim, esses caras devem estar muito tristes hoje de ver que o Lula está trazendo para dentro do nosso país, via ONG, via sabe-se lá o quê, esses caras que vão explorar a Amazônia, e, obviamente, o povo amazônida não vai ganhar nada com isso. E, Adriles, toda essa questão, ela... De novo, a gente sempre bate na mesma tecla, né? O Brasil, com recorde de caso de dengue, recorde de morte de Yanomami, aí você vê o mesmo discurso, a mesma ladainha, só que eles sempre vão para o lado sentimental do negócio. Eles deixam de olhar para os fatos e olham para o lado sentimental. Quando era o Bolsonaro, era sempre alarmismo. E eu estava ouvindo na CNN, é impressionante, cara, a passação de pano. Eles falando da relação hostil que o Bolsonaro tinha com a França, mas que agora o Lula consertou e trouxe para uma diplomacia que vai devolver investimentos para a Amazônia, Adriles. Olha, eu queria perguntar para a CNN, para toda a grande mídia, do que está sendo tratado de fato, qual é a base, qual é o fundo desses acordos que estão fazendo em relação à Amazônia. O Lula sempre disse que a Amazônia era nossa nos seus primeiros 2 mandatos e agora parece que está dividindo a Amazônia com o mundo. Vamos explorar juntos a Amazônia. Os meus colegas aqui que me predecesseram falaram de maneira muito bem. A Amazônia é a região mais rica, provavelmente, do mundo em biodiversidade, em potencialidade de exploração de solo, de potencialidade de exploração turística, inclusive, do meio ambiente, e tem a população mais pobre, uma das populações mais pobres do mundo e a população mais pobre do Brasil. O índice de desenvolvimento na Amazônia é absolutamente precário. Quando o Lula fala e ele falou abertamente, em estender a demarcação de territórios para próprios povos indígenas, olha, a gente tem 14% de um país continental ocupado por população indígena. E a maioria desse solo não é explorado, de maneira a auferir lucros para a própria população indígena e para a população brasileira. O Lula está prometendo praticamente dobrar esse território. 1/3 do Brasil pode ser explorado, pode ser colocado para a população indígena sem a potencialidade de exploração do solo, exploração que possa auferir lucros para a população ribeirinha da Amazônia e lucros para a própria população indígena. A gente tem recorde de desmatamento, exatamente, como havia na época do Bolsonaro. Por quê? As pessoas às vezes desmatam porque não sabem o que fazer com o solo amazônida e, eventualmente, tentam exatamente auferir lucros, já que o Estado não dá nenhum tipo de potencialidade de exploração legal do garimpo, de exploração legal do solo. A gente tem a agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, que explora menos de 1% do solo da Amazônia e dá de comer, eu volto a dizer, a 2 bilhões de pessoas no mundo. E esse agro é frequentemente demonizado, não só pelo governo federal brasileiro, como o governo francês, que tem interesses no solo amazônida.
Ou seja, você tem uma série de suspeitas, estranhezas, esquisitices, tanto do governo federal, que deixa a população à míngua na Amazônia, quanto do governo francês, que quer oferir os lucros do solo amazônico para o governo da França. E nada disso é discutido dentro do espectro francês e dentro do espectro brasileiro, dentro da mídia brasileira, que simplesmente fica rindo aos borbotões, que fica abrindo um amplo sorriso pela a piada da união homoafetiva de um álbum cafona de Lula e Macron desfilando de braço dado. Ou seja, é uma vergonha para a mídia brasileira não explorar o que está sendo discutido nessas reuniões. Qual é o fundo dessas reuniões? Dizendo que simplesmente o Lula abriu a diplomacia a outros povos, abriu a gentileza, a cortesia, o aspecto diplomático, o Lula voltando no ambiente nacional. O Lula é visto como um pária no mundo. E o Macron também, porque a França está exatamente entrando num nível de colonização islâmica, no sentido de terroristas entrando na França, de uma cultura sendo subjugada pela cultura do Islã, nada contra especificamente a cultura do Islã, mas a França está sendo descaracterizada exatamente por esse tipo de colonização de hordas de imigrantes que entram lá sem nenhum tipo de critério. Ou seja, a França tem greves sucessivas por questões previdenciárias lá. Ou seja, o governo Macron é pessimamente avaliado dentro da França e o governo Lula é pessimamente avaliado dentro aqui do Brasil. Mas, dentro das redações de jornal que recebem dinheiro do governo federal, o Lula tem 98% de aprovação. Então dá para ele fazer uma maquiagem, dá para fazer um álbum de casamento homoafetivo com o Macron, que os jornalistas vão falar simplesmente, apenas só disso, mas não vão falar das questões cruciais que podem prejudicar ainda mais a população da Amazônia, e os dois lá ficando abraçando árvore, tomando cachaça local, com a Janja fazendo publicidade e a imprensa batendo palma para essa mise-en-scène caricata e patética. Boa, e Adriles, desculpa, Marcos, só porque o Adriles trouxe uma questão muito importante, realmente, a popularidade do Macron entre os franceses é péssima, ele está sofrendo, de fato, um processo de islamização muito grande, né, muito forte, e vamos lembrar, 2 semanas atrás, a Constituição francesa foi mudada para permitir o aborto está na Constituição da França, ou seja, eles estão matando crianças na França e vêm querer salvar a girafa aqui no Brasil, faz favor, né, isso aí é tudo um grande teatro, né, grande teatro. O Olavo de Carvalho dizia, conheço a França antes que acabe, então corram, porque eu acho que ele está nos últimos suspiros. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.